Bom, eu vou falar um pouco mais da prática, né? E a Bobst, vou falar um pouco da empresa, depois do Brasil, da nossa experiência que temos, certo? E um pouco sobre nós, uma empresa com 125 anos, hoje 126, certo? Na Suíça. E a gente é líder mundial no fornecimento de equipamentos com tecnologia suíça, máquinas, basicamente, tecnologia suíça para fabricação de embalagens. E como vocês podem ver, o seu José Bobst começou sua vida profissional como um aprendiz, certo? Ele começou lá na sua época, 126 anos atrás, como um aprendiz, e já em 86 ele construiu sua própria empresa. Então, hoje, desde 1946, 10 a 14% do efetivo da nossa Suíça, certo? São aprendizes, representam, e aproximadamente 2.600 aprendizes, esse é o número que eu peguei do ano passado, esse ano deve ter um pouco mais, e 30% do nosso pessoal fez uma aprendizagem dual na Bobst. Então, a gente treina para que eles venham. Então, isso veio da Suíça, certo? Nós estamos hoje, a grande dificuldade nós estamos em mais de 50 países, com 11 sites de produção, então, aproximadamente 5. E a qualidade suíça, o respeito suíço, na pontualidade e tudo isso que nós temos que transformar isso, né? Então, hoje na Suíça nós temos 250 estágios práticos por ano, mais de 180 inscrições de candidaturas e 60 aprendizes contratados por ano. Quer dizer, a gente não forma só os aprendizes para nós, aproveita o que a gente precisa. Temos hoje um acordo com o Cantão de Vaud também, certo? Que forma para a região as empresas pequenas que não têm isso. Então, basicamente, dentro da escola Bobst, temos 6 profissões. Aí, em 73, a Bobst veio o Brasil. Alguém lembra dessa época? Por que o Brasil, né? Políticas industriais liberais do governo, me lembro de tudo isso. Me lembro da Villares, São Bernardo do Campo, tudo isso. E aí nós escolhemos essa região. São Paulo, lógico, era a capital econômica, né? Apoio dos estados com os investidores, capital comercial, infraestrutura, indústria bem desenvolvida, acesso a portos e aeroportos. Na época nós falávamos muito de Viracopos, estamos aí hoje, certo? E na universidade, certo? Que nós tínhamos talentos em engenharia na época que nós tínhamos, e uma mão de obra qualificada no estado de São Paulo. Na época, no estudo, era isso que mostrava ao suíço que nós estamos começando a vender as máquinas no Brasil, certo? E por que Itatiba, né? Aquisição em Itatiba. Na época, nós falamos já do centro entre Dom Pedro, rodovia Dom Pedro, todo esse centro. E Itatiba estava perto de Campinas, tinha formação ali técnico em faculdades. Itatiba, na época, não tinha faculdade ainda, formou depois a faculdade de engenharia, e nem escola Senai não tinha, porque em 74, uma pequena oficina, nós começamos em São Paulo, certo? Foi aí que eu fui fazer minha formação também na Suíça. Cheguei lá, aprendi a falar o francês aqui, 80, 70, eu chego na Suíça, 70, 80, eu falei, foi muito interessante isso, certo? Mas tenho aqui o meu ilustre colega lá, certo? O senhor Espada, e nós tivemos sempre uma estreita colaboração, porque era uma empresa pequena e nós nos focalizamos junto com o Senai no sistema dual. E aí foi quando o Senai suíço veio aqui para o Brasil. Eu me lembro muito disso, até tem interessante, porque quando eu terminei meu estágio na Suíça, o chefe lá falou: Dirceu, você vai para o Brasil? Não estou muito convencido. Ele me deu 2 classeurs do aprendizado da Suíça. Eu vim para o Brasil, muito educadamente, recebi isso. Quando eu voltei na Suíça outra vez, levei os classeurs que eu tinha aprendido, né, do Senai aqui. Ele falou: você était rapide a traduzir, né? Você foi muito rápido na traduzir. Eu falei: bom, aceitei como foi, mas o básico era isso daí, na formação, numa estreita colaboração. E aí nós fomos para Itatiba. Na realidade, nós, depois de toda a crise, nós fomos. Então, Itatiba é uma cidade longe, não tinha muita coisa. Então, nós tínhamos que formar muita gente lá, vinham da roça, vamos, digamos assim, a origem, e nós tivemos que formar esse pessoal em Itatiba.
E, lógico, logo depois, certo, levando algum ano, veio a Escola Senai em Itatiba. Nós somos o primeiro a se aderir com a Escola Senai. Eu, pessoalmente, quando fui fazer a Escola Senai, eu fiz em Jundiaí. Não tinha como fazer em Itatiba, porque é uma cidade pequena. E aí nós fomos, logo no início, certo, formando e trabalhando em muita colaboração com a Escola Senai, que o sistema Senai é um sistema dual, onde os nossos funcionários também ficavam 50% na escola e 50% dentro da nossa empresa. Lá também nós montamos, como o Senai não tinha máquinas com CNC, máquinas modernas, nós colocamos à disposição, dentro da nossa empresa, máquinas para fazer um treinamento, e tivemos instrutores internos, onde a gente preenchia com os alunos nossos, mas tinham também pessoas de fora. Então, era uma colaboração muito estreita com o Senai para desenvolver. Graças a Deus, isso deu tudo certo, e hoje a gente não fala muito disso, mas em 2005, essa empresa que nós tínhamos, já em 2005, dobramos quando fomos para Itatiba, eram 34 funcionários, chegamos a 360, com exportação, em torno de 180 máquinas ano, certo? Isso foi a empresa que nós construímos. Em 2017, para a gente falar um pouco da nossa história, né, a doutrina de formação é o nosso DNA, né, e continua viva no Brasil, porque eu vim disso e acredito. Temos hoje mais de 400 aprendizes formados pela Bobst no Brasil, e hoje temos, né, reduzido, são 7 aprendizes, certo? E aproximadamente hoje, aqui, 40% dos nossos funcionários fizeram aprendizagem na Bobst ou em outra empresa. Então, são todos eles que vêm de uma formação dual, que é a melhor maneira de formar. Lógico que nessa formação a gente dá muita formação complementar, não só no aprendizado, como ele falou, de cidadania, em colaboração com a sociedade. Então, o programa que nós lançamos no ano passado, isso que eu estou trabalhando, é For the Next Generation, certo? O que nós vamos fazer hoje, porque a geração Millennium não quer muito trabalhar na indústria mecânica, não quer muito trabalhar nisso. Então, For the Next Generation, como que a gente vai tornar isso mais atrativo? Você falou aqui da usinagem, né? Mas nós temos que ter isso aí, porque nós vendemos alta tecnologia, precisamos disso. E de Next Generation, isso que eu estou fazendo nos meus 2 últimos anos, na Bobst, também passando um pouco dessa experiência. Eu diria que a formação dual, eu ia viajar ontem, mas quando o seu Cláudio me convidou, eu falei, não, isso é tudo que me interessa, isso que me motivou toda a minha vida, né? E na Bobst, transferindo isso da Suíça para cá, e graças a Deus tivemos um apoio do grande Senai. Então, nossos valores e condutas, que hoje nós temos que implementar isso no mundo todo, né? São 50 países que estamos, temos que formar técnicos para respeitar todas as culturas. Então, a confiança, né? O respeito às culturas diferentes, certo? E uma paixão, né? Se a gente não for apaixonado pelo desempenho, né? São as parcerias nossas. E a confiança é construída, né, certo? Através das transparências interativas. No começo, eu tive que formar chineses aqui no Brasil, porque o suíço não queria formar chinês na Suíça, porque vão fazer concorrência com nós, mas era o mesmo grupo. Hoje não se fala muito nisso, certo? Mas foram exemplos que nós recebemos e temos que devolver, certo? E ali são 3 aprendizes. Coincidente ou não, essa foto está mundialmente dentro dos nossos valores. Esse é o nosso homem de recursos humanos, e esses 3 aprendizes são aprendizes daqui de Itatiba, certo? Então, é um orgulho também, porque eles escolheram um pouco de um benchmark que a gente fez para o grupo, né? Então, temos que reaplicar isso, né? E a paixão, certo? Nós temos que fazer uma diferença em tudo isso, certo? E temos que fazer um desempenho, não um desempenho só financeiro, né? Porque não se mede só pela finança, se mede também pelo prazer que a gente tem, certo? Então, isso é o que eu queria dizer como Bobst, agradecer isso da presença, e, coincidentemente, temos o nosso amigo aqui do Senai, certo? Que foi uma ligação muito estreita e ótimo. Ok? Muito obrigado.